Atenção, meus amigos e minhas amigas, aposentados, pensionistas, beneficiários do INSS. Sempre lembrando para vocês que vocês estão no lugar certo. O nosso canal aqui é o canal do Aposentado e Pensionista, trazendo sempre as melhores informações para vocês. Vamos direto ao ponto, tá? Eu vou passar para vocês hoje uma coisa super importante que muita gente não está sabendo, tá? Eu sei que a maioria de vocês, aposentados e pensionistas, estão na braba com dívida, tá? Então eu vou explicar para vocês o que está acontecendo e uma lei que está beneficiando vocês, tá? Dívidas até R$10 mil, vocês não vão precisar pagar mais e vão conseguir limpar o seu nome, tá? Se você está com o seu nome sujo no SPC e Serasa, por conta dessa safadeza que aconteceu, dessas roubalheiras todas, o descontrole da sua vida financeira, por conta da falta realmente do poder de compra, né? Muita gente recorreu aí para empréstimos, fizeram um monte de coisas aí, cartões, enfim. Presta atenção, tá? É muito importante você ficar com a gente até o final, que eu vou explicar que se você tiver qualquer dívida até R$10 mil, essa dívida ela pode ser extinta. Só que você tem que entender as regras do jogo, tá? É muito importante que você pegue logo esse vídeo agora e você passe para o maior número de pessoas que precisam dessa informação. Principalmente grupos de WhatsApp, membros da família, amigos, grupos de telefone, Facebook, Instagram. Vamos fazer esse número chegar para o maior número de pessoas, que isso aqui é super importante para vocês. Vamos direto ao ponto, presta atenção. Se você tem uma dívida de até R$10 mil, R$10 mil, pode ser extinta. Tudo isso graças a uma nova resolução do Conselho Nacional de Justiça. É isso mesmo que vocês estão ouvindo, tá? É uma nova resolução do Conselho Nacional de Justiça, que saiu agora. A lógica é muito simples. Por que eles vão fazer isso? Não tem mais o que eles fazerem. A lógica é, dívidas pequenas até R$10 mil, elas têm um custo, gente, muito alto para o banco poder cobrar isso para vocês. Custo, às vezes, de advogados, deslocamento de uma cidade para outra, independente das coisas hoje serem online, tem coisas que têm que ser protocoladas e tem que ter a representatividade de um advogado na justiça. Ponto. Isso gera custo. E esses valores até R$10 mil não está sendo interessante para eles. Agora vamos entender como é que você vai conseguir resolver isso. Se você já está gostando do assunto, gente, coloca seu nome e sua cidade e coloca aí, Rogério, eu tenho dívidas sim. Coloca aí o valor da sua dívida ou coloca mais ou menos aí de tanto a tanto para a gente saber quanto é a dívida que você tem hoje. Isso não é vergonha para ninguém. A maioria das pessoas, principalmente aposentados e pensionistas, estão endividados sim. Tá? E pode colocar aqui. Se você não quiser colocar o valor, você fala, Rogério, eu tenho alguns débitos ainda em aberto. Tá? Então vamos lá. Por isso, gente, ó, muitos processos desse tipo estão sendo extintos. O que é extintos? Acabou, liquidado, tá? Desde que certas condições sejam cumpridas. Não é à torta e à direita de qualquer maneira que vocês vão conseguir resolver. Tá? É importante vocês acompanharem aqui. Se você tem uma dívida pequena, vamos dar um exemplo, de R$1.000, R$1.500, R$1.800, R$2.100, R$5.300, R$6.500, R$6.800, R$9.000, até R$10 mil, até R$ 9.999. Não pode passar de 10 mil para cima, tá? E você está com medo de penhora de bens, de bloqueio da sua conta, fica comigo aqui até o final, que eu vou te explicar tudo com detalhes, tá? O que mudou de verdade, como você pode se preparar para tentar aproveitar essa próxima oportunidade que já está disponível para vocês. É uma excelente e grandiosa oportunidade. Então vamos lá. Antes de tudo, tá? Se você continuar recebendo conteúdos importantes aqui, você quer continuar recebendo, sim. Você aproveita, já deixa um like no nosso canal. Não custa nada, tá? Conteúdos aqui são para você aproveitar, para você se proteger dos bancos contra golpes, proteger o seu benefício do INSS. Já deixa o like, se inscreva no canal, comente e compartilhe. Isso ajuda muita gente a trazer conteúdo para vocês. Vamos lá. Família querida e abençoada do nosso canal do Aposentado e Pensionista. Bora pro vídeo. Então vamos lá, explicação técnica. Tá? Vamos entender aqui. Olha só, o Conselho Nacional de Justiça, ele aprovou uma resolução, tá? Que na verdade é uma resolução que ela teve uma pequena alteração. É a resolução 547, tá? Ela teve um adendo, ela foi mexida para favorecer vocês. Então vamos lá, essa mudança ela autoriza o quê? A extinção por completo de processos judiciais de cobranças movidos por bancos e financeiras contra devedores. Contra os devedores, as pessoas que estão devendo ao banco. Tá? Essa medida ela vale especificamente para quê? Para débitos bancários de até R$10 mil. Nos casos em que o banco não consegue
localizar o devedor ou bens possíveis de penhora para quitar a dívida. Então, ouça aqui, ó, o segredo está aqui. Os débitos bancários até R$10.000 no cenário em que os bancos não conseguem localizar o devedor e os bens possíveis que a pessoa tenha, carro, moto, casa, o que ele tiver, aonde ele possa fazer uma penhora para quitar a dívida. Olha só a importância de vocês entenderem o conteúdo. A atualização da norma, ela passou e vale apenas de forma imediata e rápida para todos que estão com problemas. Assim que o banco ele foi intimado pelo juiz, ele tem 15 dias para apresentar um patrimônio que possa liquidar aquela dívida. Então o que acontece? O juiz ele procura levantar tudo da sua vida, tá? Se você não apresentar nada dentro do prazo, tá, de defesa, e ele encontrar qualquer coisa lá, ele vai conseguir penhorar. Então vocês têm que entender que o processo, gente, é lento. O que acontece? 99% das vezes é um volume de pessoas absurdo. Por mais que ele tenha supercomputadores, muita coisa agilizando rápido isso aí, não está dando para eles resolverem tudo. Então tem muita gente que está passando batido, tá? Entenda isso. A resolução no CNJ, ela tem força sim de lei. É o Supremo Tribunal Federal, ele reconhece essas normas e tem status de ato normativo primário, ou seja, ela vale como lei sim, sem precisar passar pelo Congresso. O CNJ falou que está valendo, está valendo. Como funciona o processo na prática? Tá? Vamos lá. Vocês lembram do que eu falei aí? Que tem uma coisinha que você precisa acontecer para você se beneficiar? Vamos entender o que você precisa fazer. Primeiro, o banco ele tem que encaminhar a dívida para um fórum através de um processo judicial. Isso é a primeira coisa, já vai gerar custo para eles. Essa nova regra só vale para processos na justiça, tá? E ela não zera automaticamente a dívida fora da justiça, tá? Só vale para gerar se você estiver dentro de um processo judicial. Depois que o banco entra com a ação, o juiz manda uma intimação para a sua casa. Aí você vai receber uma carta. Ou seja, você paga em 3 dias ou apresenta a defesa em 15 dias. Não tem o que fazer. 95% a 99% das pessoas vão fazer a defesa, tá? Se você não fizer nada, o juiz começa a pesquisar os bens, tá? Contas bancárias, se você tem carro, moto, casas, investimento, dinheiro aplicado, tudo ele vai fuçar da tua vida. Aí que vem a parte mais importante. Se eles não encontrarem nada, tá? Que é 90% das pessoas aí, tem muita gente endividada e não tem muito recurso expressivo. Eu estou falando para as pessoas mais simples, aposentados, pensionistas, que não tem muita grana guardada, que tem pouca, ou às vezes não tem nada. Não tem problema, é para você que eu estou falando. O banco ele é intimado a ter 15 dias para tentar localizar alguma coisa de vocês. Bens, casas, qualquer coisa. Muitas vezes os bancos fazem só uma pesquisa básica. É aí que você leva vantagem. Você está conseguindo me entender? Quando ele fizer essa pesquisa aí, não vai encontrar nada. Porque eles têm milhares e milhares de processos. Eles não estão esquentando a cabeça com valores pequenos. Eles querem pegar pessoas que estão devendo milhões. Então, se eles não acharem nada, o juiz é obrigado a extinguir o seu processo de cobrança. Vocês estão conseguindo entender ou não? Coloca um joinha para mim. Fala, Rogério, estou entendendo perfeitamente. Aí você pensa assim, caramba, isso parece bom demais, né? Mas vamos com calma. Até o processo terminar, você ainda pode sofrer tentativas de bloqueio na conta. O que é isso? Eles ficam até 1 ano tentando pesquisar se você ainda tem alguma coisa para tentar segurar de vocês. E hoje a regra permite até 2 tentativas por dia, tá? Por até 12 meses, até 1 ano. Todo dia eles entram lá no sistema para ver se entrou algum dinheiro a mais. Isso eu estou falando de pessoas que têm recursos, que recebem rendas, aluguéis. Dependendo, você pode tomar um prejuízo. Caso você não tenha nenhum bem, nenhum dinheiro guardado extra, não tem dor de cabeça. Vai liquidar sim a cobrança. Outro detalhe importante, tá? E que vocês têm que ter cuidado. A extinção ela acontece sem resolução de mérito. Isso é um termo técnico que a gente usa. Isso significa o quê? Significa que o banco ele pode tentar entrar com outro processo no futuro para descobrir se você tem bens ou rendas, tá? Dinheiro, ele pode tentar fuçar. Outra coisa, gente, eu falo com vocês, cuidado com essa palavra que eu vou falar aqui, é chamada Open Finance, é Open Finance, tá? Eu estou falando assim a palavra para vocês entenderem. Isso tem em todo celular e em toda conta de banco. Se vocês puderem, gente, não habilitem essa porcaria de Open Finance.
Por que esse Open Finance ou Open Finance vai fazer com vocês? Ele vai fazer uma busca. Se você tem conta no banco A, banco B, banco C e banco D, vamos supor que você tenha conta em 4 bancos. Se você ligar o Open Finance, ele vai ver o dinheiro que você tem nessa instituição, vai ver se você tem nessa, nessa e nessa. Aqui ele pode entrar e bloquear dinheiro de vocês. Então eu falo com vocês, não habilitem esse Open Finance. Isso é uma pegadinha, uma armadilha. Esse negócio que vai abrir mais crédito para vocês, não é nada disso. Esse Open Finance simplesmente é para eles enxergarem tudo que vocês têm de recurso nos bancos. Vamos citar, se você tem banco no BMG, Mercantil, Agibank e Bradesco. Se você botar o Open Finance, o Bradesco vai saber o que você tem no Agibank, o Agibank sabe o que você tem no Mercantil e o Mercantil sabe o que você tem no BMG. Ponto. Tá tudo em aberto. Se você tiver uma dívida aqui, ele vai saber que você está devendo aqui. Se você tem dinheiro sobrando aqui, esse banco pode pedir dinheiro de cá para poder liquidar essa dívida. Não faça isso, tá? Lutem contra o sistema, enquanto der. Outra coisa, a regra dos 5 anos de prescrição, ela volta a valer quando o processo é extinto, tá? Presta atenção. Mas se o banco agir antes dos 5 anos e entrar novamente com a contagem, ela vai reiniciar. Tá conseguindo pegar ali o macete, a regra? Por isso que eu falo, a armadilha sempre está aí para prejudicar vocês. O valor de R$10.000, ele considera que o banco informou no início da ação. Os bancos podem esperar a dívida crescer um pouquinho mais antes de entrar na justiça, para tentar burlar isso. Aí eles não querem deixar a lei dos 5 anos valer para vocês. Entendeu? Tem muita gente que passou os 5 anos, eles não podem cobrar mais judicialmente. Tem vídeos meus no canal explicando isso. Tá? Principalmente no canal Conselhos de Sucesso lá também. Se você puder, dê uma olhada. Se você já tem algum processo rodando, fale com o seu advogado, tá? Para pedir a extinção com base nessa resolução que eu estou passando para vocês. O número está aqui em cima. Volta no vídeo, anota o número e conversa com o seu advogado previdenciário. Ou seja, se você for no juizado especial de pequenas causas, muitas das vezes você consegue fazer esse pedido até sozinho. Gente, é muito tranquilo, tá? E é um cenário positivo para vocês que têm dívidas pequenas, que na maioria do Brasil é dessa forma que funciona. Mas exige muita atenção e cuidado para você não cair em novas armadilhas. Cuidado, tá? Divulguem esse vídeo, gente, para o maior número de pessoas que vocês puderem, tá? Para conhecer os direitos. Tem muita gente que precisa dessa informação e não tem. Aproveita, deixa o seu like, né? Bota os comentários aqui, bota a sua cidade, de onde você está falando, para a gente saber que você está com a gente até o final. Gente, que Deus abençoe vocês grandiosamente, com muita saúde, paz, prosperidade e sabedoria para resolver o seu problema. Te vejo no próximo conteúdo aí. Tchau, tchau.